Antes mesmo de pronunciarmos qualquer palavra em oração, vamos aquietar o coração por um instante. Respire fundo. Silencie os pensamentos apressados e permita que a palavra de Deus encontre espaço dentro de você. Há momentos em que não oramos imediatamente porque precisamos, primeiro, ouvir. Ouvir a direção do Pai, ouvir a verdade que fortalece, ouvir aquilo que realinha a nossa fé. Só depois disso, caminhamos juntos em oração. A fé, muitas vezes, se manifesta antes de qualquer sinal visível. Antes que algo se mova. Antes que o mar se abra. Antes que a resposta apareça. Antes que a vitória se revele diante dos nossos olhos. Deus, na maioria das vezes, nos chama para dar um passo quando ainda não temos garantias humanas. E esse é um dos maiores desafios da caminhada cristã, porque a nossa mente natural deseja provas, segurança, resultados imediatos. Queremos ver para depois crer. Mas a fé verdadeira não espera evidências, ela responde à palavra de Deus mesmo quando tudo ao redor parece exatamente igual. A fé diz, eu confio, mesmo quando o cenário não mudou. Ela decide obedecer mesmo quando o coração ainda treme. Fé não é ausência de medo, é a escolha consciente de seguir adiante apesar dele. É permanecer firme quando a lógica diz para parar. É continuar crendo quando a razão pede para desistir. A fé nasce no coração, mas se revela nas atitudes. Hoje, talvez você esteja nesse lugar, crendo, mas ainda inseguro, esperando, mas sem enxergar como tudo vai acontecer. Ainda assim, Deus te chama a confiar, a dar um passo, a não paralisar. Porque o agir de Deus muitas vezes encontra você exatamente no movimento da obediência. Escreva nos comentários, eu confio em Deus se essa palavra falou com você. Observe como Deus age nas Escrituras. Quando o povo de Israel ficou encurralado entre o mar e o exército inimigo, o medo se espalhou rapidamente. O som do pânico era mais alto do que qualquer palavra de esperança. Humanamente falando, não havia saída. Mas, naquele momento crítico, Deus não disse a Moisés para esperar parado até que algo mudasse. Ele não pediu que o povo apenas desejasse um milagre. O Senhor pediu uma atitude de fé. Moisés teve que levantar a vara e estender a mão sobre o mar. A água não se abriu antes. O caminho não apareceu primeiro. O milagre só se manifestou depois do ato de obediência. O poder de Deus já estava disponível, mas ele se encontrou com Moisés no exato momento em que a fé se transformou em ação. Isso nos ensina algo profundo. Muitas vezes, Deus libera o milagre quando escolhemos confiar antes de ver. Quantas vezes nos encontramos em situações parecidas? Sabemos que Deus pode agir, sabemos que Ele é poderoso, mas o coração ainda vacila porque não conseguimos enxergar o como. Mesmo assim, a fé responde, Senhor, eu vou obedecer. Vou continuar orando. Vou continuar fazendo o que é certo. Vou continuar andando, mesmo sem todas as respostas. A fé verdadeira não se limita a palavras bonitas ou pensamentos positivos. Ela se expressa em decisões práticas. Ela se revela quando escolhemos confiar em Deus no meio do que é difícil, quando damos passos firmes mesmo com o coração apertado. É nesse lugar que a presença de Deus se torna real e o impossível começa a ceder. Talvez hoje Deus esteja te chamando a não desistir, a não retroceder, a não se acomodar ao medo. Ele está te chamando para avançar, mesmo que seja com passos pequenos, mas cheios de confiança. Se você escolhe dar esse passo de fé hoje, escreva nos comentários, eu creio. A fé também se revela quando alguém decide não desistir, mesmo depois de muito tempo de dor. A palavra nos apresenta a história de uma mulher que sofria com uma enfermidade havia 12 anos. Foram anos de sofrimento físico, emocional e espiritual. 12 anos tentando soluções, ouvindo diagnósticos, lidando com frustrações e ainda assim, carregando a esperança dentro do coração. A lógica dizia que era tarde demais, que nada mudaria. Mas a fé dela disse algo diferente. Ela não esperou se sentir forte. Não esperou que as circunstâncias fossem favoráveis. Não aguardou que Jesus a chamasse primeiro. Mesmo fraca, mesmo insegura, ela decidiu se mover. Em meio à multidão, com coragem silenciosa, ela acreditou que bastaria tocar na orla das vestes de Jesus para ser curada. Aquela fé não ficou apenas no pensamento, ela se transformou em atitude. E quando aquele toque aconteceu, Jesus respondeu. Em Lucas, capítulo 8, versículo 48, ele declarou, Filha, a tua fé te salvou, vá em paz. A mudança começou no interior e depois se manifestou no exterior. O milagre encontrou aquela mulher no movimento da fé. Nada havia mudado ao redor até o momento em que ela decidiu agir. Isso nos ensina que a fé não exige perfeição,
exige decisão. Deus não espera que você esteja completamente forte para se aproximar. Ele honra o coração que se move mesmo em meio à fraqueza. Às vezes, tudo o que conseguimos fazer é dar um pequeno passo, mas quando esse passo é dado em fé, o céu responde. Talvez você esteja cansado, desanimado ou até ferido pelas tentativas frustradas do passado. Ainda assim, hoje é um convite para não parar. Deus continua honrando a fé que se manifesta em movimento, mesmo quando ela parece pequena aos nossos olhos. Se você acredita que Deus honra a fé que não desiste, escreva nos comentários. Glória a Deus! A fé não pode ser separada da ação. Muitas pessoas dizem que acreditam, mas a fé verdadeira vai além das palavras. Ela se torna visível por meio da obediência diária, das escolhas silenciosas e das atitudes que ninguém vê. A Escritura nos alerta que a fé que não se move se torna vazia, porque crer em Deus é responder ao que Ele diz. A palavra nos ensina em Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18, que a fé, se não for acompanhada por ações, está morta. E completa dizendo que alguém pode afirmar ter fé, mas ela só pode ser comprovada por meio das obras. Isso não significa tentar conquistar milagres ou o favor de Deus por esforço próprio. Significa que a fé genuína sempre produz movimento. Quando confiamos de verdade, algo dentro de nós muda, e essa mudança se reflete no nosso comportamento. Por isso, é importante olhar para dentro e se perguntar: qual passo de obediência Deus já colocou diante de mim? Talvez Ele esteja te chamando a orar novamente, mesmo depois de muitas tentativas. Talvez esteja te convidando a parar de ceder a algo que te afasta dele. Ou quem sabe seja o momento de perdoar, de se reconciliar, de abandonar um hábito que tem impedido seu crescimento espiritual. Às vezes, pedimos que Deus mude a situação ao nosso redor, mas Ele está trabalhando primeiro em nossa direção. Ele não apenas transforma circunstâncias, Ele transforma corações. E quando o coração muda, o caminho também muda. Hoje, a fé te convida a não apenas ouvir, mas a praticar. A não apenas concordar, mas a obedecer. Porque é nesse lugar que a vontade de Deus se revela com clareza. Se você decide viver uma fé que se move, escreva nos comentários: eu escolho obedecer. A fé não é apenas a forma como vivemos hoje, ela também foi o caminho pelo qual nos aproximamos de Cristo desde o início. Você não viu Jesus fisicamente, não tocou nele com as mãos, mas ainda assim acreditou. Você confiou na promessa, entregou sua vida e escolheu segui-lo. Isso aconteceu não por mérito humano, mas pela graça de Deus. A palavra nos lembra em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação começou pela fé, e a caminhada diária também é sustentada por ela. Não é sobre começar no Espírito e tentar continuar na força humana. É sobre confiar todos os dias. Por isso, continue confiando. Continue seguindo. Continue obedecendo, mesmo quando o caminho parece longo. Nosso Pai é fiel para completar aquilo que Ele começou. Ele não abandona a obra das suas mãos. Cada passo dado em fé é visto por Deus, mesmo quando ninguém mais percebe. É por isso que a palavra declara em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. A fé agrada ao Senhor porque demonstra confiança, dependência e entrega. Se em algum momento a fé parecer difícil, lembre-se, confiar em Deus não significa entender tudo, mas descansar em quem Ele é. Ele continua sendo fiel, mesmo quando nossas emoções oscilam. Se você crê que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, escreva nos comentários: Deus é fiel. Quando a fé parecer pesada ou distante, é importante lembrar o que ela realmente significa. A palavra nos ensina em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que ainda não vemos. A fé não exige que tudo esteja claro diante dos nossos olhos. Ela nos convida a confiar naquele que vê todas as coisas, inclusive o que ainda está sendo formado. A fé nos chama a descansar no caráter de Deus. Mesmo quando não entendemos os caminhos, sabemos quem está conduzindo. Mesmo quando não enxergamos a solução, confiamos naquele que já conhece o final. É isso que sustenta o coração nos dias difíceis e fortalece a alma quando as respostas parecem atrasar. As muralhas de Jericó revelam essa verdade de forma poderosa. O povo de Israel não venceu pela força, nem pela lógica humana. Eles obedeceram às instruções de Deus por 7 dias, caminhando em silêncio, perseverando e confiando, mesmo quando tudo parecia estranho aos olhos naturais. E então, no tempo certo, os muros caíram. Hebreus, capítulo 11, versículo 30,
declara que, pela fé, os muros de Jericó caíram depois de serem rodeados por 7 dias. A fé não apenas abre portas, ela derruba barreiras. A fé rompe limites, quebra fortalezas e transforma o impossível em testemunho. Talvez existam muros diante de você hoje: medo, insegurança, dúvidas ou situações que parecem intransponíveis. Deus continua chamando você para confiar, caminhar e obedecer, mesmo quando o processo parece longo. No tempo certo, os muros também cairão. Se você crê que Deus pode derrubar os muros da sua vida, escreva nos comentários: meu Deus é poderoso. A fé sempre vem antes da resposta. Antes da solução aparecer, antes da cura se manifestar, antes da restauração acontecer. Se você precisa de direção, a fé vem primeiro. Se você precisa de cura no coração, a fé vem primeiro. Se você espera restauração em qualquer área da sua vida, a fé precisa ocupar o primeiro lugar. Isso não significa que você nunca mais sentirá medo ou insegurança. Significa que você decidiu confiar em Deus acima das suas emoções. Significa escolher agir de acordo com a palavra, mesmo quando os sentimentos ainda estão sendo ajustados. A fé não nega a realidade, mas se âncora em uma verdade maior: Deus continua no controle. Hoje, Deus te convida a dar o passo que Ele já colocou diante de você. Continuar buscando, continuar orando, continuar obedecendo, continuar crendo. Ele é capaz e fiel para concluir tudo aquilo que começou em sua vida. Nenhuma promessa ficará pelo caminho. O Senhor não abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando o processo parece lento, Deus está trabalhando. Mesmo quando o silêncio parece longo, Ele continua presente. A fé sustenta o coração enquanto o tempo de Deus se cumpre. Esse é um chamado para não parar no meio do caminho. Não retroceder. Não desistir. Continue andando, mesmo que seja passo a passo. Deus honra a perseverança de quem escolhe confiar até o fim. Se você decide continuar confiando, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Agora, vamos direcionar o coração para a oração. Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e reverência. Não queremos permanecer superficiais na nossa caminhada contigo. O nosso desejo é crescer, amadurecer e nos aprofundar na fé, no entendimento e na sabedoria. Queremos que a nossa vida reflita o Teu caráter e que as nossas escolhas revelem que pertencemos a Ti. Molda nossa mente para pensar segundo a Tua palavra e transforma o nosso coração para reagir como Jesus reagiria. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua vontade. A Tua palavra nos ensina, em Mateus, capítulo 7, versículos 24 até 27, que aquele que ouve e pratica constrói sua casa sobre a rocha, e ela permanece firme mesmo diante das tempestades. Escolhemos edificar a nossa vida sobre Ti. Jesus, Tu és a rocha eterna. Quando as chuvas da vida chegam, quando a pressão aumenta e quando surgem problemas inesperados, queremos permanecer firmes. Permite que a Tua palavra penetre profundamente em nós. Ensina-nos a obedecer no secreto, a permanecer fiéis mesmo quando isso custa algo. Dá-nos um coração sensível, arrependido e pronto para obedecer. Que a nossa fé não seja apenas discurso, mas um estilo de vida que glorifica o Teu nome todos os dias. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Senhor, transforma. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes duvidamos. Por isso, pedimos perdão. Perdoa-nos pelos momentos em que olhamos mais para a tempestade do que para as Tuas promessas. Perdoa-nos quando confiamos apenas no nosso próprio entendimento e esquecemos que a Tua sabedoria é infinitamente maior que a nossa. Purifica o nosso coração e renova a nossa mente, para que a dúvida não crie raízes dentro de nós, mas que a confiança cresça a cada dia. Espírito Santo, remove tudo aquilo que não vem de Ti. Arranca pensamentos negativos, medos ocultos e inseguranças profundas. Substitui o medo pela fé, a confusão pela clareza e a tristeza pela Tua paz. Ensina-nos a guardar a Tua palavra quando a vida parece incerta e quando nos sentimos fracos. Lembramos do que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. A Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, reconhecemos que não somos fortes sozinhos. Precisamos da Tua graça, da Tua força e do Teu poder operando em nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia não tem fim. Obrigado porque nos levantas quando caímos, nos fortaleces quando estamos cansados e nos renovas quando nos sentimos vazios. Escolhemos viver livres da culpa, caminhando como filhos perdoados e restaurados. Se você recebe essa graça hoje, escreva nos comentários: a graça de Deus me sustenta. Pai, também pedimos sabedoria.
Reconhecemos que precisamos da Tua direção em todas as áreas da nossa vida. A Tua palavra nos ensina em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que concede liberalmente e sem reprovação. Por isso, hoje pedimos, dá-nos sabedoria para tomar decisões corretas, para conduzir nossos relacionamentos, para agir com prudência no trabalho e para governar bem o nosso lar. Que a Tua sabedoria guie nossos pensamentos e nossas atitudes. Conforme está escrito em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ilumina o nosso caminho, guarda-nos de decisões impulsivas e livra-nos de escolhas feitas por orgulho ou impaciência. Hoje entregamos nossos medos a Ti. Recusamo-nos a viver dominados pela ansiedade. Escolhemos confiar em Ti, lembrando do que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo a Deus em oração, e a Tua paz guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. E quando o desânimo tentar nos alcançar, nos apegamos à promessa de Josué, capítulo 1, versículo 9. Sermos fortes e corajosos, sem medo, porque o Senhor nosso Deus estará conosco por onde quer que andarmos. Obrigado, Pai, porque nunca caminhamos sozinhos. Tu és fiel, cumpres Tuas promessas e permaneces o mesmo ontem, hoje e para sempre. Recebe a glória em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê que Deus está com você todos os dias, escreva nos comentários. Amém.